Na reflexão de hoje eu quero falar sobre sentir-se abandonado por Deus. Como é difícil. Como é difícil quando a gente está orando a Deus pedindo e não ouve a resposta de Deus. Como é difícil achar que está abandonado, que Deus não está mais nos ouvindo, que Deus tem algo mais importante a fazer do que se incomodar com nossas preces, nossas orações, que Deus já não ouve nem mesmo os nossos louvores. Uma tristeza grande invade o nosso peito. Para ilustrar essa reflexão, quero falar sobre os rituais dos índios cherokees americanos. Todo índio tem muito ritual, tem muita coisa da sua cultura indígena. E os cherokees americanos, ele tem um ritual de passagem. Quando a criança deixa de ser criança e passa a ser homem, porque não tem muito aquela fase de adolescência lá. Mas ao final da tarde, o pai leva o seu filho adolescente para a floresta. Ele coloca uma venda nos olhos dele e deixa ele sozinho. O filho se senta sozinho no topo de uma montanha toda noite, não podendo remover a venda de seus olhos até que os raios do sol brilhem no dia seguinte. Ele não pode pedir socorro nem deve esperar que alguém o ajude. Se ele conseguir passar a noite toda ali sozinho, será considerado um homem, um guerreiro. Há uma proibição expressa. Ele não pode, em hipótese alguma, contar a experiência que passou aos outros meninos da tribo. A razão é que cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando bravamente os medos do desconhecido, da escuridão, do frio da madrugada. O menino está naturalmente muito amedrontado. Aquela criança naquele momento tem muito medo, é claro. Ele poderia ouvir toda espécie de barulho, os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele, talvez alguns humanos possam feri-los, os insetos, as cobras podem picá-lo, ele pode estar com muito frio, com muita fome, com sede, o vento sopra a relva e a terra sacode os galhos, mas ele se senta heroicamente e não remove a venda de seus olhos. Segundo os índios cherokees americanos, este é o único modo do jovem se tornar um homem de verdade. Finalmente, após aquela horrível noite de solidão, o sol aparece e a venda lhe é removida dos olhos. Então, ao abrir os olhos, ele descobre seu próprio pai, sentado na montanha, pertinho dele. Ele estava a noite inteira ali protegendo seu filho dos perigos, embora ele não tivesse nenhuma consciência disso. Ele não sabia que durante aquela noite fria, aquela madrugada que parecia que jamais passaria, o seu pai estava ao seu lado. Qual a lição que esse costume dos índios cherokees? Eu fico agora a pensar nas muitas vezes em que nos sentimos sozinhos, como se Deus não se importasse com o fardo que estamos carregando, como se esse fardo fosse só nosso e de mais ninguém, como se a solidão fosse a única certeza. E eu pergunto, quem nunca passou por um momento assim, de não ouvir a resposta, a voz de Deus, a promessa de Deus, que tanto nos faz fortes nos momentos difíceis? A história de grandes homens de Deus, a maioria já carregou um peso e se sentiu abandonado, exatamente nas horas que mais precisava de apoio e incentivo. Abraão, Moisés, Jó, Daniel, Elias, o próprio Jesus e muitos outros já se sentiram desamparados. Mas todos eles, ao terem a venda tirada dos olhos, viram quanto Deus estava pertinho deles, embora por um tempo não tivesse notado. Jeremias mostra todo o seu sentimento de abandono em que se encontrava. Ele sentia-se só, um verme ambulante, motivo de escárnio do povo, como se Deus estivesse muito distante dele. Mas então ele se lembra de como o Senhor costumava tratá-lo e afirma: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Lamentações 3, 20 e 24. Mas quem poderia dizer que Jesus, o Filho de Deus, poderia se sentir desamparado? Ora, ele passou por isso também. Jesus havia sofrido terríveis dores na alma em sua oração no Getsêmani. Agora pregado na cruz ao lado de 2 ladrões, enfrentando o escárnio das pessoas, recebendo sobre si mesmo os pecados, as dores e enfermidades de toda a humanidade, sentiu-se como se Deus o tivesse abandonado. E em meio à escuridão das trevas, Jesus brada em completa agonia: Deus meu, por que me desamparastes? Depois, confiante, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como poderia Deus tê-lo abandonado
se Jesus se sente confiante em entregar-lhes o Espírito? Era vendo nos olhos, pois ali estava Jesus, o homem de dores, que sabe o que é padecer, expressando a sua humanidade. A lição que nós podemos aprender em tudo isso é que nunca estamos sozinhos. Nas maiores dificuldades em nossas vidas, Deus está presente. Deus nunca nos desampara. Há uma palavra bíblica linda, maravilhosa, que está em Isaías 49, 15 e 16, que diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas minhas mãos, na palma das minhas mãos, gravei o teu nome. Isaías 49, 15 e 16. Deus nunca esquece você. Deus nunca irá desamparar você. Deus sabe o que você pode e o que não pode suportar. Deus te ama de uma forma tão grande que deu o Filho único dele para na cruz mostrar o seu amor. Não nos dará muito mais com ele, diz a palavra? Claro que sim. Se você tem passado por vales, por momentos difíceis, enfrentado provas terríveis, está orando e às vezes não consegue nem orar, não consegue nem sequer ouvir a voz de Deus, tenha certeza, Deus está no controle da tua vida, ouvindo as tuas orações, e Ele jamais te desamparará. Receba essa palavra no teu coração hoje. Palavra que vem trazer conforto ao teu coração, direto do trono de Deus. Fica na paz. Fica com Jesus, porque por amor a você, Ele foi para a cruz.